Shalom. Vamos pedir aqui para o Espírito Santo estar conosco mediante essa aula. Nós vimos, nas últimas 3 aulas, o primeiro capítulo, que é o capítulo introdutório de Apocalipse, que já vem com vários significados, vários símbolos, várias palavras que são cruzadas com o restante da Bíblia. E Jesus dá um direcionamento a João, que é para ele escrever aquilo que ele estava vendo, que aí é o que vem no capítulo de número 1, as coisas que estavam acontecendo, e aí é o que nós vamos ver, que é com as igrejas daquele tempo presente, e as coisas que iam de vir, Aí isso vai ser a partir do capítulo 4 ali de Apocalipse, que nós veremos mais pra frente. Só explicando, porque como a gente está vendo de forma mais detalhada, é importante que cada aula a gente não vai assim passar rapidamente pelo capítulo, A gente vai explicar detalhe por detalhe para que haja uma melhor compreensão. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor meu Deus, nós queremos entrar diante da tua presença nesse momento. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor possa tocar na nossa mente, tocar na nossa consciência nesse momento, para que nós venhamos ter total entendimento da tua palavra, Senhor. Que ela venha ser, meu Pai, como nós dissemos na última aula, viva e eficaz nas nossas vidas. Que elas venham trazer separação, meu Pai, daquilo que não é do Senhor para aquilo que é do Senhor, meu Pai. Que possa permanecer em nós as tuas palavras, os teus desígnios, o teu direcionamento, Senhor. Que nós venhamos aprender, meu Pai, com as tuas palavras proféticas desse livro, meu Pai, e colocá-las em prática na nossa vida, nas nossas ações, meu Pai. Que a nossa vida ordinária venha, meu Pai, encontrar de acordo com a tua palavra, as maravilhas descritas nesse livro, que nós venhamos ser bem-aventurados, que nós venhamos, meu Pai, sermos direcionados através do teu Espírito Santo. Meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, que toda batalha espiritual hoje, meu Pai, tentando deturpar o nosso entendimento, venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda frieza, meu Pai, que toda limitação venha cair por terra em nome de Jesus, mas que o teu Espírito Santo venha nos direcionar em cada detalhe dessa aula, meu Deus. Usa-me, meu Pai, sou totalmente dependente do Senhor e que o Senhor possa me direcionar nas tuas palavras, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu senti de iniciar orando justamente pelo que essa palavra fala, sobre o que a gente vai ler hoje. Também aponta para uma certa frieza, E quem está ministrando, quando nós vamos pregar, assim como nós dissemos na última aula, há uma espada de 2 gumes, Então corta aqui para cortar aí. Precisa primeiro ter um rompimento, daquele que está ministrando, para que ele coloque isso como prática. E agora mesmo eu senti isso na pele, que eu precisava romper com essa questão espiritual para poder ministrar hoje a palavra, porque o dia foi cansativo e isso vai, tomando a nossa mente, nos tornando ficando cansado. Vamos lá. Apocalipse, hoje é a aula de número 4, por isso está aqui capítulo 4, mas nós vamos estar analisando o capítulo 2 do livro, que são as cartas às igrejas. Vamos lá, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada uma dessas 7 cartas aplica-se a todas as igrejas. Cada carta vai estar designada a uma igreja específica daquela época, mas todo o conteúdo contido aplica-se a todas as igrejas. São ensinamentos de Jesus. Devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, não apenas a uma igreja. Estas cartas, cada uma delas, foram feitas para falar com você. Se você ouvir o Espírito, se você ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, por isso nós vamos examinar, porque cada uma tem uma mensagem, cada uma tem um ensinamento prático. Não foram escritos 7 livros, mas um livro, no qual estavam essas 7 epístolas, a partir do qual cada igreja, ou a igreja em vários períodos, poderia aprender o que lhe dizia a respeito. Essa frase vem de Pule. Porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas João não escreveu esses textos para as igrejas que eram existentes ali na atualidade do primeiro século? Sim, só que cada uma carrega um ensinamento espiritual e prático. Não é à toa que originariamente elas foram escritas em um livro, Não eram divididos, era simplesmente para ser lido como completo. Tudo que foi dito, tanto a Éfeso, tanto a Esmirna, tanto a Pérgamo, vinha como completo, como um livro só. Não tinha uma separação como nós temos hoje, entende? A separação que nós temos hoje é para facilitar o estudo, para facilitar como a gente vai ensinar, entende? Mas na época que João escreveu, ele escreveu isso tudo num rolo.
Então, o rolo que se chegava a uma igreja era o mesmo que chegava a outra. E não separava a mensagem, mas era lido tudo como uma coisa só. Então, tudo o que era dito para as 7 igrejas era lido em conjunto. Então, todo aquele ensinamento era, né, abstraído para as vidas. Os capítulos 2 e 3 correspondem especificamente às coisas que são o contexto e a condição das igrejas no presente de João, no primeiro século, fornecendo correspondências geográficas e históricas claras. Não há como estudar sobre as cartas às igrejas se a gente não for ver o contexto histórico e geográfico que elas estão. Porque isso faz sentido com a profecia que Jesus ministra sobre elas, né? Sobre a mensagem que é entregue a essas igrejas. Faz sentido a gente olhar para toda a correspondência geográfica e histórica daquela cidade para a gente entender também por que eles estavam sofrendo certas situações. Por exemplo, se nós vemos uma cidade que já ao longo da sua história tem em si, né, na sua cultura, a idolatria, certamente uma coisa que elas vão, que essa cidade vai enfrentar é a idolatria. Entende? Então, obviamente, Jesus vai falar algo sobre isso ali. Então, o contexto cultural, histórico, geográfico daquela cidade faz sentido. Faz sentido a mensagem de Jesus. E nós vamos ver, de acordo com cada igreja, essas situações para que nós compreendamos melhor a palavra que Jesus estava dando àquelas cidades. O fato de as cartas terem sido enviadas a 7 igrejas geográficas existentes reforça a necessidade de uma leitura literal do contexto social e político dessas comunidades. O número 7, hepta, utilizado para designar o número de igrejas, simboliza a plenitude ou totalidade divina, indicando que, embora endereçada a congregações específicas, as mensagens contêm alertas de valor universal, aplicáveis à totalidade da igreja. Então, o número 7, né, a correspondência de 7 igrejas, aponta para isso, que não só são cartas endereçadas àquelas igrejas que existiam, mas também há uma questão divina no meio desse contexto, né? Então, o número 7 vai apontar para isso. Então, por isso também é uma verdade prática para a gente, porque simboliza essa verdade, essa palavra plena, que acompanha durante os séculos, que está sobre toda a igreja. Amém? Vamos lá. A coerência entre a teofania de Cristo e a crise da igreja. Um elemento estrutural notável das cartas é a autoapresentação de Cristo. Cada carta começa com o Senhor se revelando com um atributo extraído da visão inicial que João teve no capítulo 1. Então, cada carta, de acordo com a visão de João no capítulo 1, vai ter um atributo de Jesus. Uma análise detalhada demonstra que esse atributo não é aleatório. Ele é selecionado com precisão cirúrgica para confrontar diretamente a principal fraqueza, ameaça ou crise teológica daquela comunidade específica. Então, esse atributo de Jesus não está ali por acaso. Ele tem uma necessidade prática para aquela igreja. Então, Jesus se demonstrando da forma que aquela igreja necessita dele naquele momento. Seja Jesus cobrindo alguma fraqueza, ou alguma perseguição, no caso a ameaça, ou alguma crise teológica. Então, Jesus se mostrando como sacerdote, depende muito do contexto, por isso que nós precisamos ver o contexto geográfico, histórico, social e político daquela cidade, para a gente entender por que Jesus está usando aquela nomenclatura ali. Autorrevelação precisa. A autorrevelação de Cristo serve como solução teológica imediata para a crise de fé em cada cidade. Exemplo. Esmirna. Quando a igreja em Esmirna enfrenta a morte física, que estavam sendo perseguidos, então o martírio, Cristo se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver, validando seu sofrimento e oferecendo a esperança da ressurreição. Tá vendo? Cristo se revela de uma forma para eles que era necessária. Eles estavam sendo perseguidos e mortos por causa da pregação do evangelho. Então, Cristo se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. E que, por conta disso, ele dá o direito àqueles cristãos que estavam sendo perseguidos ali à ressurreição. Porque Jesus morreu e ressuscitou em favor dos nossos pecados e para nos dar o quê? Vida eterna. Então, por isso ele se apresenta, é um exemplo, ok? A Esmirna como aquele que esteve morto e tornou a viver. Porque aí ele tem autoridade sobre a morte. Vocês vão morrer fisicamente? Sim. Mas vocês ressuscitarão comigo. Entendeu? Então, a gente tem que entender que cada apresentação de um atributo de Cristo, ele tem uma prática ali dentro de acordo com aquilo que aquela igreja está vivendo. Então, hoje nós vamos ver sobre a igreja de Éfeso.
ok? Está ali em Apocalipse 2, do 1 ao 7, né? Igual a gente falou, a nossa Bíblia vai ter repartições, diferindo do original, que está tudo num rolo só, mas para ter um fácil entendimento e para que a gente ache de uma maneira mais, né, tranquila, ao invés de ficar como antigamente, né, procurando até achar, a gente tem essas repartições. Vamos lá, Igreja de Éfeso, o zelo doutrinário em contraste com a perda do primeiro amor. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Só vou explicar uma coisa, que isso foi explicado, né? A gente já teve esse estudo na igreja, mas eu estou tentando trazer de uma forma diferenciada, né? Para que a gente não venha bater na mesma tecla. Mas esse texto aqui, ele fala sobre os nicolaítas. E quem eram os nicolaítas nesse contexto de Éfeso? Eles tinham um ensino diferente, né, da doutrina bíblica em si. Eles consideravam, né, e aí até tem um encaixe, só que havia uma deturpação, né, do sentido principal. Eles consideravam o corpo ruim, ok, a carne é fraca, e o espírito bom. Só que eles explicavam assim: como o teu corpo é ruim, faça o que quiser com o teu corpo, porém mantenha o zelo com o teu espírito. E aí é complicado, né? Porque se eu for justificar, né, as minhas ações por conta que minha carne é fraca, eu acabarei pecando. Então, por conta desses ensinos, havia muita imoralidade sexual no meio da igreja ali. Entende? Por isso que Jesus falou que ele tinha algo a favor. Porque eles odiavam essas obras e entendiam que isso era uma deturpação do evangelho. E não fazia sentido esse tipo de ensino, ok? E eles colocavam ali, e vai fazer sentido com o que a gente vai ler aqui mais pra frente, só estou contextualizando, as autoridades, então, os sacerdotes, os pastores, os apóstolos, né, daquela seita, porque deturpava a palavra de Deus, como autoridade maior, até acima de Deus. Como se fosse Deus na terra. Tudo que eles falassem tinha que seguir. Então, assim, como o povo de Éfeso era bem, né, doutrinado, porque foram doutrinados por Paulo, né, eles zelavam pelas escrituras, zelavam pela doutrina bíblica, eles iam contra esse tipo de ensino. E peraí, não é isso que a Bíblia fala, não é isso que Paulo nos ensinou. Não é dentro disso que fomos discipulados. Então já aponta para esse zelo doutrinário. Vão entender o que é a doutrina bíblica, né? Por isso que eles iam contra, né, os nicolaítas, porque eles deturpavam mesmo. Deturpavam a seu bel prazer, para conquistar poder, ok? Vamos lá. Éfeso, o zelo doutrinário em contraste com a perda do primeiro amor. Éfeso, centro do mundo antigo. Éfeso era indiscutivelmente a cidade mais importante da província da Ásia, funcionando como principal centro portuário, cultural e econômico. Sua localização estratégica a transformou em um centro evangelístico para as demais províncias da Ásia, em linha com a estratégia missionária do apóstolo Paulo de pregar em grandes cidades para maximizar a disseminação do evangelho. Então, se a gente for colocar dentro na nossa realidade, qualquer uma das cidades, né, no Brasil economicamente mais notáveis seria São Paulo, né? Onde existe um alto índice populacional, que é a cidade onde existe mais população. Então, a pregação do evangelho, a gente vê que tem muitas igrejas ali, a pregação do evangelho ali
ela é mais disseminada, então ela é mais espalhada, porque existe um número maior, né, de pessoas. E por conta de São Paulo, né, ter ali o aeroporto, tô colocando nos dias de hoje, ok? Há muitas pessoas de vários lugares que passam por ali durante o dia. Então Paulo escolheu um lugar onde era um centro e havia visita de muitas pessoas, de muitos lugares. Então vamos supor assim, São Paulo, vários estados vão ali por conta de fazer negócios, né? Ou turismo. Então várias pessoas vão àquele lugar ali. Então Paulo estrategicamente escolheu aquela cidade para disseminar o evangelho, ok? Então era uma cidade muito visitada por conta da economia, do trabalho, da cultura, por conta de tudo que existia ali. Era um centro de todas as igrejas ali, ok? Só para a gente entender um pouco, como se fosse São Paulo aqui no Brasil, né? E que há várias visitas de vários lugares, várias pessoas que vão morar lá, várias pessoas que saem de lá. Então há sempre um fluxo grande de pessoas. Dentro desse fluxo grande de pessoas, uma informação sempre é passada mais rapidamente, ok? Ministérios em Éfeso. Paulo ministrou em Éfeso por 3 anos. Aí tá aqui as referências. Áquila e Priscila, com Apolo, serviram lá. Timóteo, colaborador próximo de Paulo, trabalhou em Éfeso. Tá vendo como é que era uma cidade nesse desenvolvimento econômico? Timóteo trabalhou. Além de pregar o evangelho, ele trabalhou lá. Segundo uma tradição histórica forte e consistente, o apóstolo João também ministrou ali. Então você vê que era um lugar estratégico para que o evangelho fosse espalhado. E ali havia o templo de Ártemis. O ambiente religioso da cidade era dominado pelo templo de Ártemis, que é Diana. Por isso, Diana dos Efésios, né, que a gente conhece segundo a Bíblia. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo 3 vezes maior que o Panteão de Atenas. Então, era como se fosse, vamos supor, o Cristo Redentor de hoje em dia. É um monumento muito conhecido, muito visitado, não só religiosamente, mas culturalmente também como turismo. O estudioso Led observou que Éfeso era o centro de todas as práticas supersticiosas e era conhecida no mundo todo por suas artes mágicas. Essa atmosfera pagã exigia um zelo doutrinário extremo por parte da igreja local. O que acontece? Muitas pessoas visitavam ali pela sua automagia também, para aprender, né, para ser discipulado, dentro daquele conhecimento ali. Tanto que Paulo, em Atos, né, aqui no capítulo 19, capítulo 20, ele vai ali para confrontar isso. Ele encontra ali algumas pessoas que já tinham conhecimento da doutrina de João Batista, ok? Já tinham conhecimento sobre João Batista, algumas coisas ali, já tinham sido batizados em arrependimento, mas não tinham experimentado o Espírito Santo. E isso aqui é uma chave muito importante para essa aula, porque Paulo, ele foi bem na espinha do que era necessário ali para aquele lugar. Então, quando Paulo batiza ele com o Espírito Santo, eles são deslumbrados pelas maravilhas que são feitas ali. Paulo faz coisas inimagináveis através do Espírito Santo. Eles começam a queimar os livros de magia que eles tinham, todo o conhecimento que eles tinham, né, perante a verdade de Deus do Evangelho. Só que o que aconteceu? Por conta disso, a economia ali local começou a colapsar, porque eles eram mantidos com a venda desses amuletos, desses livros do templo de Diana. Então o que começou a acontecer? Uma perseguição contra Paulo. Eles ficaram enfurecidos porque Paulo fez isso. Que ele converteu ali algumas pessoas, né? E os batizou com o Espírito Santo, dando capacidade para eles fazerem essa extensão ministerial ali, né? E há uma perseguição porque essa cidade se movia pela venda dessas práticas supersticiosas, desses artigos, desses livros, e era caro para se obter, né? Porque eles não queriam obter só o conhecimento, eles também queriam obter o poder. Então, quando Paulo mostra que o evangelho, ele lhe dá o poder, né, através da graça, então você se arrepende, você se converte, você é batizado pelo Espírito Santo, e experimentando o evangelho, você tem isso, né? Sem você precisar pagar, mas sim devotando a sua vida, né? Por isso que Éfeso tinha um zelo com a doutrina de Deus, porque ele entendia sobre a extensão da espiritualidade acerca do conhecimento da palavra de Deus. Então, quanto mais você conhece, né, mais você se aprofunda e mais ainda você conhece ao Espírito Santo. Com o entendimento, você age através do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas ali, com o batismo do Espírito Santo, você sabe, peraí, não, mas isso aqui vendiam pra gente enquanto aqui eu tenho acesso? Olha que
Paulo está fazendo? Curando as pessoas. Peraí, eu li isso aqui tudo, mas nada disso se transformou em prática de fato. Então, através do poder da manifestação de maravilhas ali, Paulo os convence, né? De quanto o evangelho era genuíno. De quanto a ação de Deus ali era poderosa. Então, o poder de Deus os impactou de tal maneira que eles largaram tudo. Mesmo sendo isso o poder econômico e social daquele lugar. Então, eles abandonaram tudo. Tudo aquilo que os trazia riqueza, poder espiritual. Eles falaram, não, isso aqui é a verdade. Então, nós precisamos aprender com eles, né? De se lançar dessa maneira. Amém? A mensagem de Cristo e os elogios ao rigor da igreja de Éfeso. O Senhor Jesus se apresenta à igreja em Éfeso como aquele que conserva as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Essa teofania sublinha que Cristo mantém o controle absoluto sobre a liderança espiritual, as estrelas e os anjos. A gente viu isso no capítulo anterior. As estrelas representam os anjos que levam essa mensagem. Então, Jesus tem o controle absoluto sobre a mensagem e está ativamente presente no meio das igrejas, que é o candelabro, a presença de Jesus ali, né? A autoridade de Cristo, entretanto, serve como encorajamento e, ao mesmo tempo, como advertência, preparando os ouvintes para o juízo anunciado. Por quê? O que aconteceu? Se eu tenho um entendimento, por exemplo, eu olho Jesus como controle, aquele que controla a mensagem, a palavra. Eu olho Jesus como a presença que me capacita, ok? Que o candelabro é a presença de Deus, para o envio dessa mensagem. Tudo uma boa visão. Mas a partir do momento que eu não enxergo a autoridade de Jesus naquilo que é feito no meio da igreja, eu me perdi. Porque eu não sou capaz de pregar o evangelho sem o Espírito Santo. Eu não sou capaz de ministrar a palavra de Deus sem que Jesus, de fato, esteja na minha vida. Entende? Porque o candelabro também mostra para essa luz, né? A luz que a gente emana, né? E a luz só é capaz de refletir sobre as nossas vidas se a presença de Deus estiver conosco. Então, o que acontece? Porque é um encorajamento e, ao mesmo tempo, uma advertência. Porque aqueles que estavam distantes da revelação de Deus e da presença do Espírito Santo, infelizmente, estariam sob o juízo. Porque não estavam, de fato, com a essência do Evangelho, que é a revelação e a presença, que vem por intermédio de Jesus. Então, se Jesus não está comigo, o que está sendo revelado através da minha vida? Não é, de fato, uma verdade, uma realidade do céu. Eu preciso refletir sobre isso. Lá, trabalho árduo e perseverança. A igreja é reconhecida por seu trabalho árduo e a sua perseverança em suportar sofrimentos por causa do nome de Jesus, suportando a perseguição e talvez enfrentando o martírio sem retroceder, como a gente disse que aconteceu com Paulo. O que aconteceu? Ele começou a entrar em choque, né, com essa cultura social que tinha ali, e o que aconteceu? Eles começaram a perseguir, começaram a reclamar. Pô, esse cara veio aqui, está destruindo a economia, né, que era em volta dos artigos, da venda dos artigos religiosos, está mudando tudo, né? E aqueles que tinham a sede, a fome de poder, obviamente, ia perseguir quem estava pregando sobre Jesus. Porque eles queriam continuar nessa prática, né? Zelo doutrinário e ortodoxo. Eles testaram e rejeitaram aqueles que se declaravam apóstolos, mas eram impostores. Manifestavam aversão à heresia, odiando as obras dos nicolaítas. Aí é o que a gente entrou aqui, como a gente falou. Por conta de que eles tinham zelo em ler a palavra de Deus, em examinar, né, a mesma intensidade que eles tinham para a magia, ao momento que eles tomaram em si sobre a verdade do evangelho e se arrependeram, eles lançaram essa intensidade em que ler a palavra de Deus em conhecer. Então, como eles tinham um entendimento claro da palavra de Deus, eles começaram a lutar contra aqueles que estavam pregando a mentira a saber o prazer, para conquistar poder, ok? Então Jesus elogia isso. Não é errado que vocês tenham esse zelo, essa busca constante de aprender, certo? Não é errado, e nós precisamos aprender isso com a igreja de Éfeso, né? Porque às vezes a gente, só beber uma água aqui, se alerta tanto, né, para o que Jesus criticou, mas a gente precisa também olhar para as coisas boas que Jesus falou. Ele falou, cara, é muito bom que vocês estejam, né, zelosos com a palavra, porque é por causa disso que vocês estão lançando a heresia fora. Que vocês estão tirando do meio de vocês aqueles que têm uma atitude corrompida, aqueles que não estão buscando, né, exaltar Jesus, mas exaltar a si mesmo.
Então, o entendimento da palavra faz com que a gente faça essa distinção de quem está de fato em Deus e quem não está. Pureza doutrinária. A igreja de Éfeso buscou a pureza doutrinária. Paulo advertiu os Efésios em Atos 20, 29 e 31 sobre lobos ferozes e homens que torceriam a verdade. A partir do elogio de Jesus, sabemos que os Efésios levaram a sério o aviso de Paulo. Vamos ler lá em Atos 20, essa passagem aqui. Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 31. Sei que depois de minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Tá vendo? Sobre duro sofrimento de Paulo, ele discipulou aquele povo ali, porque havia perseguição dura contra ele, por ele ensinar a verdade. Mas aí ele alerta, tome cuidado, porque não era um povo de baixo conhecimento, era um povo que buscava conhecimento. Haverá entre vocês pessoas que ainda estarão com o coração deturpado, né, com desejos de poder, que vão distorcer a palavra em busca de ter seguidores. Recurso financeiro, né? Que é o que nós vemos muito hoje. Pastores, líderes, pessoas da parte de Deus, né? Entre aspas, que tem o conhecimento pleno da palavra, mas que usa isso para obter seguidores, para obter poder aquisitivo, né? Que é a aparência, não a vivência genuína e verdadeira. Porque a vivência genuína e verdadeira vai gerar o que aconteceu com Paulo, a perseguição. Por ele pregar o evangelho ali de forma assídua, querendo ensiná-los e engrandecê-los na palavra, ele foi perseguido. Então, em lágrimas, ele os ensinava. E de dia e de noite, sem cessar. Entende? Então, às vezes, né, a gente olha assim, né? Foi uma mensagem de Paulo que se concretizou. Que é o que a gente vê. Que eles se manifestaram contra os apóstolos ali, que eram, na verdade, impostores no meio deles. E eles se manifestaram contra as heresias, mostraram a versão, mostraram firmes aqueles que receberam as palavras de Paulo, que examinaram de fato e guardaram em seu coração. Então, às vezes, há palavras de Deus que nós precisamos guardar em nosso coração, que elas servirão, ok? Como arma, né? No futuro, como defesa, como escudo, né? Como defesa da nossa fé. Então, nós precisamos guardar algumas palavras de Deus dentro, de fato, do nosso coração e ficar ali, sabe? Aquilo não ser esquecido. Precisamos meditar dia e noite, como Paulo disse. A mensagem de Cristo e os elogios ao rigor da igreja de Éfeso. Isso foi grandioso da parte deles. Mostrou a espinha dorsal da verdade. Eu gostaria que algumas igrejas desta era tivessem um pouco desta santa decisão. Pois hoje em dia, se um homem for inteligente, ele pode pregar a mentira mais vil que já foi vomitada da boca do inferno, e isso acabará com alguns. Spurgeon. É o que a gente vê hoje em dia. Tem coisa que tu olha assim, tá claro, certo? Que não tá na Bíblia. Que aquilo ali é totalmente distorcido, totalmente irreal. Entende? Só que muitas pessoas são enganadas pelo quê? Pela falta de conhecimento. Então, o que Spurgeon fala aqui. Gostaria que algumas pessoas tivessem esse tipo de zelo, né? Essa inteligência de se policiar e examinar a palavra, de conhecer, para que não venha perecer, né? Para que não venha ser enganado, para que não venha ser persuadido, para que pessoas com más intenções, né, não façam com que eles sofram. O ponto crítico, analisando, abandonaste o teu primeiro amor. O paradoxo da igreja em Éfeso é profundo. Como uma congregação que possui tanta vitalidade na ortodoxia, então tanto conhecimento da palavra, e na resistência ao mal, pode ser repreendida pelo Senhor. Por que essa igreja foi repreendida por Deus? Se eles tinham tanto conhecimento da palavra, se eles resistiam àqueles que ensinavam de forma errada. A crítica é devastadora. Contra você, porém, tá vendo? Jesus faz uma pausa dramática, né? Tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Que amor eles abandonaram? Como cristãos, somos instruídos a amar a Deus e amar uns aos outros. Eles abandonaram o seu amor por Deus?
eles deixaram seu amor um pelo outro? Provavelmente, ambos devem estar em mente, pois os dois amores andam juntos. Não há como eu amar o meu próximo se eu não amo a Deus. Tem hora que nós só suportamos, né, em amor os nossos irmãos por conta do amor a Deus. Certo? E se a gente colocar na mente que às vezes eu não consigo amar aquele que está aqui na minha frente, aquele que está se relacionando comigo, imagina amar a Deus. Então, uma coisa é conectada à outra, sabe? Se eu não exercito o amor, tanto o amor fraternal quanto o amor por Deus, né? Se não há todo dia um exercício, um trabalho em querer amar, né? Em trazer esse sentimento, e essa capacitação também é um dom de Deus para as nossas vidas, nós estaremos perdidos, porque é justamente isso que Jesus falou: tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor, essa paixão mais latente, esse amor genuíno e verdadeiro, essa força que transporta o evangelho. Você não pode dizer que ama Deus e não ama a sua família, e não pode realmente amar a sua família sem amá-lo primeiro. Uma coisa não consegue andar sem a outra. Eu não zelo em amor pela minha família se eu não amo a Deus. E eu não amo a Deus se eu não amo a minha família. Né? Não adianta eu pregar, vamos supor assim, na igreja, né, sobre o amor, sobre o perdão, se ao mesmo tempo eu sou uma pessoa horrível para minha família. Então eu não exercito a palavra de Deus. Eu não amo ao Senhor. Porque se eu amo ao Senhor, né, eu exercito isso na minha vida prática, na minha vida cotidiana. Isso faz parte de mim como uma identidade. E é isso que Jesus está falando. Isso precisa estar dentro da identidade de vocês, da personalidade, das características que vocês têm, porque isso é uma capacidade do Espírito Santo. Isso precisa tomar a mente de vocês. O amor precisa ser exercitado no meio de vocês. Porque não adianta... o próprio Deus fala que ele corrige o quê? Em amor. Então eu entrego, vamos supor, uma profecia na igreja. Mas se eu não tiver amor, se eu não tiver zelo da forma que eu estou entregando, aquela profecia não vai gerar o que ela precisava gerar dentro do corpo de Cristo. Então, tudo que eu vou falar da parte do Senhor precisa estar regado em amor, nesse cuidado com o próximo. E também no amor a Deus. Porque às vezes eu só vou falar algo por amor a Deus, que me gera obediência. Né? Tem dia que Deus fala com a gente assim: hoje você vai entregar essa palavra. Ah, Deus, poxa, mas palavra difícil, palavra complicada. E por que a gente faz mesmo assim? Por conta do nosso amor ao Senhor, que sempre vai falar mais alto do que as nossas vontades, mais alto do que o nosso querer. Amém? Então, esse é o sentido principal dessa advertência de Cristo aqui. Deixar versus perder. A distinção entre deixar e perder é importante. Algo pode ser perdido por acidente, mas deixar é um ato deliberado, embora possa não acontecer repentinamente. Da mesma forma, quando perdemos algo, não sabemos onde encontrá-lo. Mas quando deixamos algo, sabemos onde encontrá-lo. Então, eles deixaram o amor por sua própria vontade. Talvez não foi algo assim gerado de uma hora para outra, né? Mas o amor foi se esfriando. Entende? Por isso Jesus adverte eles. Poxa, foi um ato que vocês não foi simplesmente esquecido. Vocês deixaram de fato. E vocês sabem aonde encontrar. Por que vocês não voltam? Volta! Vê onde você caiu. Vê aonde isso começou. Quais as coisas que te afetaram para que você se esfriasse. O que você deixou para que o amor se esfriasse na sua vida. Volta. Sabe? Volta lá atrás. Examina. Por que você chegou aqui, nesse ponto. Amém? É isso que Jesus está falando. Porque não foi algo simplesmente perdido. Foi algo pensado, algo gerado. Talvez não repetindo, mas foi gerado ao longo do tempo e da vida deles. Motivação perdida e o perigo da frieza interna. A interpretação mais comum do primeiro amor, ágape, não se refere a uma falta de obras, pois suas obras eram numerosas, mas sim uma falha na motivação que impulsiona essas ações. Eles haviam substituído a paixão e o amor ardente por Cristo e o amor fraternal pela mera religiosidade e pelo zelo ortodoxo frio. O cristianismo, quando destituído do amor, transforma-se em uma mera religião qualquer, com seus ritos, dogmas, templos e apelos, perdendo aquilo que distingue o panteão religioso externo. O amor deveria ser a motivação
para serem zelosos e doutrinariamente corretos. Então, vamos lá, vamos exemplificar isso aqui de uma forma mais simples. Eu vi quando a gente fala na igreja que há pessoas que vão só para bater o cartão. Então havia pessoas ali que só estavam seguindo simplesmente pela aparência cristã. Entende? Já tinha se tornado um hábito. Ah, domingo eu vou na igreja, aí vai ter o louvor, vai ter a palavra, depois vou voltar para casa. E nada aconteceu. Sempre naquele mesmo ritmo, não havia uma motivação, sabe? Não havia aquele amor, aquela paixão, aquela garra. Eles estavam frios na presença de Deus. E aí é o que entra em conflito conosco. Porque o que Mateus 24 diz? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E por que o amor se esfria? Por causa do aumento da iniquidade. Então havia um aumento de perversão do evangelho, né? Imoralidade sexual. Muitas pessoas estavam pecando à volta. Você vê que essa igreja lutava contra isso, mas essa luta foi desgastando eles de tal forma. E esse zelo eu preciso conhecer para confrontar essas pessoas que já não tinha mais paixão por, né, trazer pessoas, salvar pessoas, aquelas pessoas que estavam à sua volta ali. Não havia mais paixão por pregar o evangelho. Eles só simplesmente seguiam as rotinas dos tempos. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que é o certo a fazer. Mas por que você faz isso? Por que você prega o evangelho? Porque um dia ele te impactou. E isso te deve motivar a sua vida. Você não deve ser frio em relação a isso. Deve motivar a sua vida. Esse amor de Deus deve te transformar de tal forma que você quer, né, que todos conheçam. Né? Você faz com amor. Você chega no culto. Não, eu vou adorar o Senhor porque eu amo Ele sobre todas as coisas. Ele é a essência do que me fez estar aqui hoje. Eu vim adorar a Deus. Eu não vim aqui para bater mais um cartão. Sabe? Eu não vim aqui só simplesmente para seguir uma rotina, uma aparência. Ah, porque eu entendo que isso é certo. Não, porque eu vivencio esse amor todos os dias. Eu sinto a presença de Deus, lembra? A gente falou lá em cima. O candelabro foi retirado também. A presença de Jesus foi retirada. Eles não buscavam mais pela presença de Deus. Sabe? E a gente precisa entender isso. O que eu estou indo fazer no culto? Não é buscar a presença de Deus? Não é sentir o amor de Cristo? Esse amor de redenção? Né? Esse amor que faz essa separação do pecado. Então, a gente precisa voltar. Voltar àquilo que nos salvou. Voltar ao primeiro amor. Voltar à essência. À origem do que nos trouxe até Jesus. Vamos lá. A motivação perdida e o perigo da frieza interna. A análise de John Stott. O teólogo John Stott sugeriu que o erro dos Efésios poderia ter sido uma perversão de sua principal virtude. A oposição intensa aos falsos mestres pode ter se transformado em repreensão e dissensão internas, sufocando o amor fraternal. Stott argumentou que o amor em questão poderia se referir ao amor a Deus, ao amor fraternal ou incluir ambos, visto que um é impossível sem o outro. Eles se tornaram tão rigorosos que qualquer coisa era motivo de acusação. Sendo que todos pecaram, né? Haverá erros. Mas aí eles se tornaram tão criteriosos que qualquer erro era motivo de apontar. Já não via mais uma obra de remissão, uma obra de redenção, de arrependimento. Não, meu irmão, vamos conversar aqui, vamos tentar, sabe, a correção em amor. Vamos tentar corrigir isso aqui, porque eu te amo, sabe? Quero ver você continuar nessa vida em Cristo. Não, era tão rigorosa, vou cometer o erro, passa fora. Já estava beirando aos fariseus da época de Jesus. Entende? De tão rigorosos que eles estavam. As pessoas já não podiam qualquer um, não. Existia uma acepção de pessoas. Não era qualquer um que poderia participar dos cultos. Não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Então, por conta desse rigor, desse zelo, já viu aquelas igrejas que são mais, aí a gente fala da doutrina, né? As igrejas têm mais, né, doutrinação. Quando entra uma pessoa, por exemplo, a igreja que usa saia, coque, né? Aí entra uma pessoa, vamos supor, uma mulher de calça lá. O que acontece? As pessoas já começam a olhar. Aí as pessoas já sentam meio afastadas, sabe? Essa é a essência do evangelho? Chega uma pessoa enferma, ou uma pessoa precisando de cura, né? Ou até alguém embriagado, alguém endemoniado. Qual que é a ação do evangelho genuíno? Não é tentar libertar essa pessoa, tentar curar essa pessoa, tentar ensinar o verdadeiro caminho? E isso é regado de quê? De amor. O amor que Cristo coloca nas nossas vidas. E é isso que
Infelizmente, a igreja de Efésios tinha perdido. Eles primeiro examinavam, será que essa pessoa... Esse não é o lugar deles. Por isso que Jesus fala, eu tenho a mensagem na minha mão, eu que digo se a presença permanece ou não, eu que tenho autoridade, não são vocês. De julgar ou não. Eu sou autoridade aqui. Então nós devemos entender isso. Então, veio uma situação difícil, às vezes uma pessoa, né, está se convertendo, e às vezes você fica, né, naquela, poxa, essa pessoa tem algumas coisas muito difíceis. O que você deve fazer? Orar, sabe? Pedir a Deus, sabe? Deus, me dá o amor para suportar, de entender, de ensinar, sabe? Se de fato essa pessoa está aqui de coração puro, examinar através do Espírito, não só sobre a ótica humana. Pedir discernimento ao Espírito Santo, não só sobre a ótica que eu tenho, porque às vezes o nosso olhar vai ser totalmente deturpado. O senso de julgamento humano é horrível. Perto do senso de julgamento de Deus, porque Deus é quem examina o coração. Nós não podemos olhar só para a estrutura física. E é esse, infelizmente, um dos grandes erros que as igrejas que zelam tanto por doutrina, né? E essa oposição extrema acabam, infelizmente, sofrendo ali, perdendo essa essência. O perigo real das igrejas estabelecidas. Em essência, a igreja em Éfeso revelava que a maturidade doutrinária e a ortodoxia, a forma correta de crer, podem, ironicamente, levar à corrosão da motivação e da caridade, a forma correta de viver. Não há como eu crer se eu não vivo isso. A sabedoria se comprova pelas ações. Amém? Então não adiantava só eles ter o conhecimento se ele não é colocado em prática. O perigo para as igrejas estabelecidas não é sempre a heresia externa, mas a frieza interna do coração. Nem sempre o perigo vai morar lá fora, mas sim dentro. Porque se eu faço isso de forma fria, sem amor, sem, né, paixão, sem força, né, eu acabo fazendo isso da forma errada, sem a essência genuína e verdadeira. Quando o amor morre, a doutrina ortodoxa torna-se um cadáver, um formalismo impotente. A adesão à verdade transforma-se em intolerância, quando a doçura e a luz do amor de Jesus a Jesus se vão. Spurgeon fala isso, confirmando, né, as palavras aqui em Éfeso. Advertência e promessa. A advertência de Cristo é grave. A menos que se arrependam, ele virá a eles brevemente, numa visitação de juízo, e removerá o candelabro do seu lugar. A remoção do candelabro significa o fim da presença e da existência da igreja na cidade. Aos vencedores, a promessa é comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Arrependa-se. Este não é um comando para sentir pena ou realmente sentir alguma coisa. Significa mudar de direção, seguir um caminho diferente. É um apelo urgente à mudança instantânea de atitude e conduta, antes que seja tarde demais. Robertson. Então, o que acontece? Por que Jesus, né, fala, se arrependa, volte ao caminho, volte ao primeiro amor. Vocês precisam mudar imediatamente as atitudes de vocês. Não estão corretas. Né? E há momentos que nós precisamos fazer isso. Examinar, peraí, eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo? O que eu estou fazendo de errado? Qual foi os posicionamentos que eu mudei? O que eu fazia antes, no início, que me trazia essa presença, esse amor, essa paixão, que agora eu não faço mais? Será que o meu olhar ao Evangelho não mudou de tal maneira que agora está deturpado? Eu me enchi de tanto conhecimento que eu acho que eu já sei e não vivencio mais a palavra de Deus. Entende? Já não tem mais aquele vislumbre. Pô, Jesus morreu e ressuscitou por mim. Ah, que bom. Não, Jesus morreu e ressuscitou por você. Antes você viveria uma morte eterna. Mas não, Jesus agora te dá da árvore da vida. Isso significa vida eterna. Ele morreu para isso, para que você tivesse isso. Então eu preciso me apegar a isso de uma forma inigualável. Sabe, isso precisa me impactar diariamente. Me renovar diariamente. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Aqueles que entendem isso, que se voltam, vão receber a árvore da vida. Vão ter a vida eterna. Vão comer desse fruto, porque vivem através do Espírito Santo. Quem frutifica nas nossas vidas? O Espírito Santo. Então eles não são frios, sabe? Eles buscam, né, a essência de fato do Evangelho, buscam viver aquilo que os impactou. Então tem hora que a gente precisa olhar, peraí, um dia eu senti a presença do Espírito Santo, assim como Paulo batizou, né, eles ali em Éfeso, né, na cidade de Éfeso. Paulo batizou eles ali no Espírito Santo. Então, o que que acendeu no meu coração, precisa examinar isso, gente, porque às vezes a gente só vai levando as coisas, a rotina de forma, né, tudo normal, que a gente para de experimentar o sobrenatural. Então, precisa examinar.
Poxa, o que me fez perder esse amor, essa paixão? Qual foi o momento em que eu deixei isso de lado? Entende? Eu posso dizer que algumas vezes eu estava tão sedenta em ter conhecimento, que eu parei de orar, eu parei de buscar o Espírito Santo. E essas coisas têm que estar atreladas. E é o que impactou a igreja de Éfeso aqui. Buscaram tanto conhecimento que perderam o mais importante, a presença de Jesus. Não adianta buscar conhecimento se não for conforme a revelação de Jesus Cristo. Entende? Então, às vezes, no início você lia um versículo por dia, mas era mais impactado do que ler 3 capítulos, 4 capítulos da Bíblia. Não estou dizendo que seja errado, né? Jesus até elogia. Nossa, o zelo que vocês têm em ler a Bíblia, né? Em conhecer, né? Mais e mais. Mas se isso não tiver atrelado ao amor, se isso não tiver atrelado à minha presença, vocês vão perder a essência. E isso é o mais impactante aqui nessa carta, que nós precisamos ter esse equilíbrio. Ter sim o zelo, mas ao mesmo tempo o amor. Ter sim essa vontade, né, de conhecer mais e mais, mas nunca perder a base, nunca perder o feijão com arroz, né, como a gente diz. Nunca perder o que nos nutre, que é Jesus. Amém? Advertência e promessa. Jesus deu-lhes um aviso severo. Se não se arrependesse, ele removeria a luz e sua presença. Quando seu candelabro foi removido, eles puderam continuar como uma organização, mas não mais como uma verdadeira igreja de Jesus Cristo. Seria a igreja de Acabode, de onde a glória havia partido. 1 Samuel 4:21. Por que a gente coloca essa citação de 1 Samuel? Porque faz, de fato, uma alusão direta, né? Traz um entendimento, né? A história que está em 1 Samuel 4 traz o entendimento. Havia ali os nicolaítas, certo? A imoralidade sexual. O que os filhos de Eli faziam naquela época? Que eles se renderam à imoralidade sexual, certo? Aí o povo foi para a guerra contra os filisteus. Só que havia uma deturpação do ensino naquela época. Eli estava mais interessado em manter o status de sacerdote do que a presença de fato de Deus e um ensino, né, ao povo ali que trazia a presença de Deus. Então, né, seus filhos já corrompidos, o povo estava ali na guerra, mas rolou aquele medo, né, de enfrentar os filisteus. E aí eles pensam, vão até os filhos de Eli, vamos trazer a arca, né, para o nosso meio, o simbolismo da presença de Deus, para que nós venhamos vencer a guerra. Só que, infelizmente, o povo perdeu a guerra. E aí traz um ensinamento muito grande, porque eles não usaram a arca porque eles queriam a presença de Deus. Eles usaram a arca, a presença de Deus, porque eles queriam vencer a guerra. Eles queriam vencer a guerra, mas eles não queriam o Deus que dava poder de vencer a guerra. Entende? Então, é basicamente isso aqui. Que é a notoriedade, vencer as guerras, do que adianta eu ter o conhecimento, os atributos de Deus, a capacidade, se eu não quero o próprio Deus, se eu não quero vivenciar a presença de Deus na minha vida. Então, eles usaram a arca de Deus como um amuleto. Entende? E como que a gente não vê isso dentro das igrejas hoje, né? Ah, porque se você disser tal palavra, né, isso é poder. E às vezes nem foi Deus que trouxe esse direcionamento. Então eu preciso examinar com a presença de Deus. O mais importante ali eram eles não estarem praticando pecados, né? Então estava deturpando a palavra de Deus a seu bel prazer, que era o que acontecia com os nicolaítas, e ao mesmo tempo o sacerdote estava pouco interessado, né, na presença de Deus de fato. Ele queria adquirir conhecimento e a autoridade que ele tinha ali institucional, certo? E não a trazer de fato a glória de Deus para o meio deles, a presença de Deus. E há uma diferença, né? Porque Samuel traz esse contraste. Porque ele ouvia a voz de Deus, obedecia, ele experimentava Deus. Será que a gente tem ouvido a voz de Deus? Será que a gente tem experimentado, a gente tem vivenciado? Ou só ouvido falar? Se temos só ouvido falar, precisamos nos preocupar. Porque quem examina o coração é o Espírito Santo. Então será que tudo que estamos ouvindo de fato está filtrado? O Espírito Santo traz esse filtro, né? Para as nossas vidas. Traz essa confirmação da parte de Deus. E às vezes vem um profeta, entrega uma coisa para você e você não tem discernimento. Por quê? Você tem o conhecimento da palavra, mas cadê o Espírito Santo? É ele que traz o discernimento. É ele que traz o entendimento. Certo? Então o povo às vezes se perde. E foi o que aconteceu com Israel. Eles perderam a guerra. A arca foi levada pelos filisteus.
Então a presença de Deus foi retirada do meio deles. A mesma coisa que Jesus está falando que aconteceria aqui com essa igreja de Éfeso. Certo? Foi tirada do meio deles. Houve morte. 30 mil soldados morreram naquela guerra. Então, assim, às vezes não impacta só a gente, né? Mas, vamos supor que uma liderança de uma organização dessa doutrinária, se não se volta ao primeiro amor, a essência do Espírito Santo, quantas ovelhas que elas não levam junto, né? Com a sua destruição. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Porque não é só sobre nós, é o que a gente começou a falar. Não é só amar a Deus, estar atrelado a amar o próximo, tá vendo? Como o texto todo se conecta. Não tem como eu tirar uma coisa da outra. Então, eu preciso manter, se eu sou até um líder, né? Eu preciso ter mais zelo ainda e ter a presença do Espírito Santo para me direcionar. Porque eu posso estar trazendo morte para vidas, porque a falta de sabedoria de Eli fez com que muitos soldados ali morressem. Entende? E ele nem lá no meio, na guerra, estava ali, sentado, esperando as notícias. Tava ali preocupado, cara. De fato em si. Já não tinha nem mais força. A força tinha acabado, tava desanimado. Entende? Então, nós precisamos ter esse entendimento. O Espírito Santo que traz essa força, essa paixão, esse amor, essa vitalidade, que faz com que a igreja se movimente, com que as obras não sejam vazias, não sejam simplesmente por fazer, para mostrar para as outras pessoas, mas sim pautadas pelo direcionamento de Deus. Então, por isso nós precisamos da presença de Deus, do Espírito Santo, desse alimento e desse primeiro amor, dessa paixão. Voltar à prática das primeiras obras. Isso significa que eles devem voltar ao básico. Feijão com arroz. As primeiras coisas que fizeram quando você se apaixonou por Jesus. Essas são as coisas que nunca ultrapassamos. Quais são as primeiras obras? Lembra-se de quando você costumava dedicar tempo à sua palavra? Lembra-se de como você costumava orar? Lembra-se da alegria de se reunir com outros cristãos? Lembra-se de como você ficava entusiasmado em contar aos outros sobre Jesus. É essa essência. Isso precisa estar sempre conosco. Nós precisamos sempre trazer à memória essas coisas. Poxa, no início eu mal sabia orar. Nem conhecia a palavra de Deus, mas eu fazia isso com tanta força, com tanta paixão, por causa do impacto do amor de Jesus na minha vida. No início, quando nós temos reuniões e a gente quer estar em todo evento. Todo culto no lar a gente quer estar, tudo que a igreja vai fazer, todas as ações, a gente não pode perder, sabe? Essa força de vontade, esse amor em fazer a obra de Deus. É isso que Jesus está trazendo aqui. O trabalho magistral de Satanás. Satanás faz um trabalho magistral ao criar um sentimento de insatisfação geral com estas primeiras obras. Os cristãos correrão atrás de quase todos os métodos ou programas novos e estranhos para o crescimento e a estabilidade. Nossos períodos de atenção reduzidos nos fazem facilmente entediado, com a excitação mais verdadeira. Às vezes faremos quase tudo, exceto as primeiras obras. Então essa vontade louca, vou fazer, a igreja precisa crescer, a igreja precisa estar cheia, ou eu preciso trazer pessoas. Se isso não tiver pautado pelo direcionamento do Espírito Santo, por esse amor de fato, em querer o crescimento, mas um crescimento conforme Cristo faz, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. Se isso não estiver pautado dentro disso, nós nos perderemos. Porque aí a gente vai caçar toda e qualquer forma de encher a igreja. Vou fazer algo que está aí viralizado para ver se vem. Mas será que isso está dentro do direcionamento de Deus? Vou estudar sobre marketing, vou botar, igual muitas igrejas grandes faz, luz e tal, mexer com o emocional das pessoas. Mas espera aí, gente, isso não tem nada a ver com o evangelho. Eu preciso ser direcionado e responsabilizado pelo aquilo que Jesus está dizendo. Não caçar métodos humanos, cultura humana, e colocar dentro da igreja para conquistar pessoas. Não é assim. O que conquista as pessoas é a mesma coisa que nos impactou quando fomos conquistados. E você precisa lembrar disso. O que te impactou? Né? Não foi algo simples? Eu lembro até hoje da minha conversão. Uma moça insistia, converti com 15 anos, insistia, vou na igreja, tá vendo? Aí insistia, vou na igreja. Vai na minha igreja domingo. E foi várias vezes. Aí eu falei assim, eu vou para ela parar de me chamar. Vou lá para ela parar de me chamar. Só que quando eu sentei lá, ninguém veio com profecia, com mirabolância, e eu vou te dar isso para você ficar aqui, aquilo ou outro. Não, foi a palavra de Deus. Eu simplesmente ouvi a palavra que tinha para ser dada naquele dia,
aquilo fez sentido com a minha realidade. Eu falei, poxa, eu preciso dessa transformação. Porque a grande verdade é que quem está vivendo no mundo está vivendo de aparência, mas no fundo está tudo ruim. O vazio ainda está lá dentro. Todos precisam de Deus. E a pregação da palavra genuína é o que impacta vidas. Então a igreja não precisa estar preocupada, né, se está cheio ou não. Ela precisa estar preocupada se a presença de Deus ainda permanece ali. Se a transformação de Deus ainda está sendo feita na vida das pessoas. Entende? Porque a pregação pura e genuína da palavra que é o que vai convencer o homem do pecado e da maldade. Vai trazer a realidade, né? Vai descortinar os olhos e fazer enxergar, poxa, isso aqui é a coisa mais absoluta e verdadeira que eu já ouvi, aquele deslumbramento, né? E isso vem através da presença do Espírito Santo, é isso que nós precisamos buscar. Coisas que no início nós tínhamos total entendimento e ao longo do tempo, por conta, né, de querer que a igreja cresça e isso, aquilo, né, e ver de uma forma humana e não espiritual, se perdemos. Certo? Vamos lá, a conclusão. A promessa para esses vencedores que se voltaram à prática do primeiro amor foi um retorno ao Éden, uma restauração e vida eterna. Isso foi entendido primeiro no sentido eterno de chegar ao céu, o que não era uma promessa pequena para uma igreja ameaçada com a remoção da presença de Jesus. No céu existe a presença de Jesus o tempo todo. Então, a promessa é: persevere nesse caminho aqui que vocês vão experimentar a minha presença diariamente. Também significa ver os efeitos da maldição serem revertidos em nossas próprias vidas, embora andemos no amor redentor de Jesus. Retorno ao Éden. A promessa de comer da árvore da vida representa uma restauração plena. O que foi perdido na queda é recuperado em Cristo. Então a igreja caiu. Aonde? Onde a igreja vai se levantar novamente? Quando se voltar para Cristo, para a obra redentora, para o início de tudo. O que a gente falou? Para o básico. O básico do Evangelho. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos remir do pecado e nos dar direito à vida eterna. É a base do Evangelho. E quando cairmos, o que precisamos lembrar? Disso, isso nos dará força. Amém? Vida eterna não era uma promessa pequena para uma igreja ameaçada com a remoção da presença de Jesus. Era a garantia máxima do amor de Deus. Amor redentor. Ver os efeitos da maldição serem revestidos em nossas próprias vidas enquanto andamos no amor redentor de Jesus. Glória a Deus. Amém?